Bora ver como é que está a votação da reforma tributária ao vivo do Congresso. Felipe Gomes, conta pra gente. Boa tarde, Felipe, mais uma vez. Boa tarde, Valtênio. Pois é, estamos aqui de volta para mostrar todos os avanços que estão sendo construídos aqui durante a votação do texto que vai regulamentar a reforma tributária. Valtênio, só lembrar aqui que ontem eu estive no Colégio de Líderes, entrevistei o deputado federal, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion. Durante a reunião do Colégio de Líderes, o deputado ele elencou alguns itens que eram demandas do setor agropecuário que ele pretendia, que gostaria que fosse atendida aqui no texto da reforma. Bom, para relembrar esse texto, foram 15 itens, um deles era em relação ao cooperativismo. Eu cruzei aqui nos corredores aqui do Salão Verde com o nosso deputado federal, Domingos Sávio. Deputado, muito obrigado. Parece que houve avanços, né? A gente queria saber como é que está esse texto, que está sendo construído ponto a ponto, que está sendo construído até o último momento da votação aqui. Ainda tem itens que podem entrar ou ficar de fora do texto base da reforma tributária. Bom, mas na questão do cooperativismo, que era uma demanda do agro e inclusive citada pelo presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, houve avanço. Eu queria que o senhor mencionasse quais são esses avanços e como é que está esse texto que está sendo construído aqui agora. Olha, Felipe, nós estamos trabalhando muito nisso, como você disse, o Pedro Lupion, que é o presidente da frente, eu sou vice-presidente. Agora, há poucos minutos, eu estava na presidência aqui da casa, reunido com o presidente Arthur Lira, com o Pedro Lupion, com o API, que é o secretário nacional da reforma tributária, vários outros colegas, onde nós procurávamos mostrar que nós não podemos aceitar retrocesso no cooperativismo. Um dos princípios fundamentais do cooperativismo é o respeito ao ato cooperativo. E o que é o ato cooperativo? É a relação entre a cooperativa e o cooperado. Essa relação, ela não pode ser tributada, porque senão não deixa de ser a razão de ser da cooperativa. A razão de ser da cooperativa é justamente isso, a união de muitos para você ter um resultado positivo. Não quer dizer que cooperativa não é tributada, não. Cooperativa recolhe muito imposto. Pelo contrário, cooperativa, ela tem o controle dos próprios associados no Conselho Fiscal, obviamente tem a fiscalização do poder público e ela é uma verdadeira coletoria. Ela contribui e muito para a economia brasileira. O que não é razoável é que aquilo que nós conquistamos, que está na Constituição brasileira, que é o ato cooperativo, a relação do cooperado com a cooperativa, seja tributada. E do jeito que estava o texto, nós víamos risco para as cooperativas de crédito, querendo tributar, né, o resultado da cooperativa antes dela distribuir esse resultado. Porque quando ela distribui, quando o saldo é positivo e ela distribui, o cooperado, ao receber, paga imposto de renda. Toda cooperativa é assim. Agora, quando aquele saldo vira uma reserva da própria cooperativa para ela aumentar a capacidade de atender os cooperados, isso nunca foi tributado. Por isso que as cooperativas de crédito conseguem ter uma taxa de juro menor, porque ela opera com o capital do próprio cooperado, ela opera internamente. Assim também as Unimedes, é uma relação do médico com a cooperativa da qual ele é sócio. E ele paga imposto de renda e paga até mais imposto de renda do que outras profissionais da medicina mesmo, quando ele recebe a sua remuneração enquanto médico. Mas do jeito que estava o projeto, queria bitributar, tributar com IBS, a relação dele com a cooperativa e depois ele ainda pagaria imposto de renda. Acabaria com as Unimedes. Então nós tivemos uma reunião muito firme e nós acreditamos que as mudanças já virão agora no texto que irá ao plenário. O que eu tenho alertado é que não devia ter essa correria para aprovar. Alguém fala, mas tem 30 anos que está dizendo que precisa fazer reforma tributária. O texto, nós estamos discutindo sem o texto estar pronto. Nesse momento, está em discussão aqui ao lado, né, o projeto. Mas o texto que será votado, que é o relatório final, ninguém conhece. São pouco mais de 4 da tarde, 16 horas, ninguém conhece o texto. Nenhum dos deputados conhece o texto, porque ele ainda não foi apresentado. Por isso eu também estou tomando as minhas precauções, né? Eu estou tentando evitar que vote correndo e vote uma reforma que vira aumento de imposto. Mas se for votado, nós estamos apresentando emendas e destaques. Um deles é sobre o cooperativismo, porque nós não abrimos mão do respeito ao cooperativismo, que não é só o de crédito, o de saúde, o cooperativismo de produção, de consumo, ele é muito importante.
também apresentamos uma emenda sobre a cesta básica, porque essa cesta básica que o governo quer aprovar, que o relator, que o API insiste, e infelizmente até o presidente da casa, o Arthur, insiste, sem carnes, sem proteína, sem o queijo, é um absurdo, porque a própria emenda constitucional diz que a cesta básica tem que ser saudável, nutritiva, regional. Então nós apresentamos uma emenda e já destacamos, porque cada partido só pode destacar 4 emendas. Eu gostaria de destacar umas 50, porque eu estou vendo muito problema nesse projeto. Parece mais um projeto de aumento de imposto do que de reforma tributária. Joia. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Vou ter que devolver, porque a gente tem outras entrevistas, está repercutindo muito, então, a questão da reforma tributária. Muito obrigado, deputado, pela sua entrevista. Bom, Valtero, a gente volta então aí para o estúdio. Eu sei que tem outros entrevistados, outras análises para serem feitas por outros participantes. A gente volta a qualquer momento. Um abraço. Parabéns, Felipe. Um abraço ao deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais.